começaram a sair uns livros místicos de Ramatiz. Esses livros continham verdades e um tanto de coisinha infantil. E foram então até Chico Xavier para perguntar para ele sobre esses livros. E ele deu uma entrevista, está aqui a entrevista, e está no livro Caderno de Mensagens, foi publicado em 2008, com essas entrevistas. Quando eu li isso, eu fiquei tão aterrorizado que eu não acreditei. Então, eu fui em Brasília e peguei uma cópia microfilmada da revista original e depois vim a saber que eles têm a cópia da gravação. Só quando eu pude ver o original da revista, eu falei assim, então essa revista existe mesmo, porque eu achei que era montagem. Tamanhas revelações que Chico Xavier faz. Não ele, porque aqui eles vêm para perguntar para Emmanuel, então é o Emmanuel que está respondendo através do Chico. É sensacional. Sensacional. Mas eu não vou prender não, eu vou compartilhar com vocês hoje. Vou compartilhar. E aí aqui ele acaba dizendo, esses ministros que o Chico está falando, que são auxiliares de Jesus, essa entrevista aqui é da LBV, foi publicada numa revista da Legião da Boa Vontade, em 1954. E essa entrevista para o Herculano Pires foi dada em 1972. A mesma nomenclatura que o Chico usa em 54, ele usa em 72. A mesma coisa que ele fala aqui, mais de 20 anos depois, ele fala na outra. Os ministros de Jesus, quem estiver anotando, pode anotar, são conhecidos no mundo espiritual como grandes instrutores da humanidade. Grandes instrutores. Esse é o nome que eles são conhecidos. Pode pôr G maiúsculo aí. Grandes instrutores da humanidade. E o que o Chico fala? Porque numa dessas obras do Ramatiz, falou de um espírito muito evoluído chamado Antúlio. Então, a primeira pergunta que fizeram para o Emmanuel foi essa. Nós poderíamos ter alguns informes a respeito de Antúlio? Quem que é esse Antúlio? E aí o Emmanuel dá uma aula. Dá uma aula. Ele diz assim, vejo aqui nosso diretor espiritual, Emmanuel, que nos diz que um estudo acerca da personalidade de Antúlio exigiria minudências relacionadas com a história, no espaço e no tempo, que de imediato não poderíamos realizar. Ou seja, não dá para falar quem foi ele, não dá para entrar nesse assunto. Não estamos autorizados a falar nada sobre ele. Mas diz assim, de modo que tão somente pode afiançar-nos que se trata de uma entidade de elevada hierarquia no plano espiritual. Vamos dizer, um assessor, ou daqueles assessores que servem nos trabalhos de execução do plano divino, confiado ao nosso Senhor Jesus Cristo, para a realização do progresso da Terra em geral. Assessor? Que história é essa? Jesus tem assessores? Tem. Então o Chico vai dizer aqui. Esclarece nosso amigo que Jesus Cristo, como governador de nosso mundo, no sistema solar, né? Governa nosso mundo no sistema solar. E aqui eu fiquei com pulga atrás da orelha, né? Porque foi o governador do nosso mundo no sistema solar. Será que ele ocupa algum outro cargo em outro sistema? Esquece isso, vamos concentrar aqui.
Jesus Cristo, como governador de nosso mundo no sistema solar, conta naturalmente com grandes instrutores. Quem são os grandes instrutores? São os ministros dele. Os ministros são chamados de grandes instrutores para a evolução física e para a evolução espiritual na organização planetária. Então tem ministro de Jesus que cuida só da evolução biológica. Tem ministro de Jesus que é responsável pela parte geológica da Terra. Então eles que estão cuidando desse negócio aí de gelo caindo, temperatura aumentando. Tem um ministro cuidando disso, pode ficar tranquilo, gente. Não precisa apavorar, não. Tem um ministro de Jesus cuidando desses assuntos. É para isso que eu estou trazendo essa informação aqui. Esse barco não está desgovernado, não. É totalmente diferente lá de Brasília, viu? Esse barco aqui tem governador. E tem ministro, cada um com a sua pasta. Cada um com a sua área. Tem uns que atuam na parte, coordenam a parte física e outros que coordenam a parte espiritual. Ministros. E subordinados a estes ministros, para o progresso da matéria e do espírito, no plano que nós pensamos, conta ele com a assembleia de múltiplos instrutores ou assessores, de variadas condições, que lhe obedecem às ordens e instruções, numa esfera cuja elevação, de momento, escapa à nossa possibilidade de apreciação. Antúlio forma no quadro destes elevados assessores. Isso é sensacional. Tem um governador espiritual, tem os ministros dele, que são chamados grandes instrutores, e tem, cada ministro tem seus assessores. Porque cada ministro tem uma área de atuação enorme. Eu não sei qual que é a área do gente. Sabe o que eu fico assim, encabulado? Como é que uma pessoa faz uma entrevista dessa com o Chico e não pergunta as coisas? Se fosse eu entrevistando, qual que era a próxima pergunta que eu ia fazer? Quantos ministérios são, Chico? Você não ia perguntar isso? A pessoa nem ligou. Fez uma outra pergunta, não tinha nada a ver. Eu falei, meu Deus, não é possível um negócio desse. Como é que as pessoas não prestam atenção? Conviveram com o Chico e não aproveitaram nada. Não aproveitaram nem 1% do Chico. Se ele aparecesse aqui agora, eu tinha umas 2.000 perguntas para fazer para ele. Se fosse eu que estivesse entrevistando, a primeira pergunta, Chico, pergunta para o Emmanuel. Quantos ministros são? São X ministros. Dá para você descrever algumas pastas? O que faz? Ah, tem o ministro das formas biológicas, tem o ministro da geologia, tem o ministro dos fenômenos sociais. Esse nós conhecemos. O ministro que controla todas as questões sociológicas do planeta Terra, nós conhecemos quem é. Está no capítulo inicial do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Capítulo inicial não, um pouquinho mais para frente. Quem é? Hillel. Vocês lembram? Ele vem à Terra, fala, Hillel, o que está acontecendo? Ele fala, mestre, está difícil. Estão brigando muito, é só guerra, né? E aí Humberto de Campos fala que aquele espírito era o espírito que coordenava todas as questões sociológicas do planeta Terra. Então ele é um ministro de Jesus. Então nós temos um sociólogo, gente.